Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje é um daqueles temas que são muito importantes para qualquer professor que está preocupado com o vestibular, com o desenvolvimento da escola, para onde que a gente está indo, como que eu posso ter um alto desempenho com os meus estudantes. E nós vamos conversar sobre sistema de ensino. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Calma, devagar, comigo. Cola comigo que você vai entender melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre educação de alto desempenho, o que é e como aplicá-la na sua escola. Todo mundo tem esse interesse que eu sei, né? E para começar esse papo aqui, temos uma mesa de alto garbo e elegância. Tenho também Regiane Taveira sentada à minha destra, aquela que é alto desempenho a todo momento, sempre. Desde que eu conheci a Rê, desempenho tá lá no talo, quase uma atleta de elite. Tudo bem contigo, Rê? Tudo, eu quero estar assim, eu chego lá, será que eu chego lá? Depois do meio século, mais um, filho, só ladeira abaixo. Não é nada. Eu tô aqui, eu tô vendo. Ai, tô vendo, é ótimo. Acho que você já colocou muito bem aí, Keller, né? A gente compreender alguns sistemas de ensino para a gente poder contribuir, né, com essa moçada que chega lá no ensino médio, acho que é tudo. Mas eu nem vou me estender, porque todo mundo sabe que a minha praia são os anos iniciais, então hoje aqui eu vou aprender. Com certeza eu só vou aprender, né, Keller? Perfeito. Eu tenho muito interesse, porque eu trabalho principalmente no ensino médio, né? Pego ali os anos finais, mas trabalho há muito tempo, desde sempre com o ensino médio. E sempre foi uma preocupação muito grande para mim, como que eles estão se desenvolvendo, para onde que está indo, como que funciona com salas distintas. Então, eu estou muito feliz com esse papo aqui hoje. E para compor esta mesa de alto garbo e elegância, temos duas pessoas incríveis. Uma delas já esteve conosco em outros momentos, que é o Dalton Franco, graduado em Química, Farmácia, Bioquímica, pós-graduado em Gestão Escolar, professor de Química há 30 anos, diretor editorial da editora Versa. Seja muito bem-vindo, Dalton. Muito bom ter você aqui trocando uma ideia novamente. Tudo certinho? Pronto para o papo? Oi, Keller. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Obrigado, Regiane. Bom participar aqui com vocês, tá? Estamos aqui, firmes, pronto para uma discussão de um sistema de ensino, uma discussão de inovação. Então, bora em frente, bora lá. Junto conosco temos aqui também Matheus Grangeiro, que é bacharel em Ciências Biológicas, licenciado também, pós-graduado em Planejamento e Gestão Educacional. Além de tudo, é diretor pedagógico há 10 anos, professor há 15 anos, sócio fundador do Versa Pré-Vestibular, onde atua atualmente como diretor, e da editora Versa também, onde é autor e editor dos materiais didáticos. Há muito tempo está trabalhando com essa ideia da alta performance para exames vestibular, regionais e nacionais. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito bom ter você aqui, querido professor Grangeiro. Pronto o papo? Obrigado, Keller. De antemão, agradeço aí o garbo e elegância, mas também agradeço pelo acolhimento e espero contribuir aqui com a nossa conversa de hoje, que é de interesse de todos. Vai ser fantástico, eu tenho certeza, certeza. E você que está ouvindo a gente, fique conosco que nós já começamos o papo. A editora Versa e a editora do Brasil se uniram para criar uma revolução no ensino médio, o Versa Sistema de Ensino. Esse material, composto por 12 volumes, foi desenvolvido para atender às diferentes realidades e desafios do ingresso no ensino superior. O Versa integra componentes curriculares dentro das 4 áreas de conhecimento, proporcionando uma preparação completa para os vestibulares e o Enem. Mais do que um sistema, o Versa é uma estratégia de ensino de alto desempenho, alinhada com a Base Nacional Comum Curricular. Chegou a hora de preparar os seus alunos para brilhar no futuro com o Versa Sistema de Ensino. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como transformar a educação na sua escola. Hoje a ideia é a gente explorar um tema essencial para todos os educadores que desejam elevar a qualidade do ensino das suas escolas. O nosso tema é educação de alto desempenho. O que é e como que eu faço para aplicar na escola?
nós focaremos no Versa, que é um sistema de ensino destinado ao ensino médio que oferece uma metodologia comprovada de aprovação e alto desempenho, facilitando o ingresso dos estudantes ao ensino superior. E nós sabemos, vou falar por mim aqui, né? Vou falar, nós sabemos no geral porque somos professores, mas posso falar muito sobre a minha experiência. Em particular, estudo é a grande forma da gente levar a qualidade do nosso padrão de vida, para a gente desenvolver o nosso futuro. É o único caminho que eu conheço, que é bom, que é bacana, então é algo que me preocupa muito quando eu falo dos meus estudantes. E o Versa se destaca por seus 12 volumes únicos, além de simulados impressos no estilo Enem. Conta com um portal educacional para correção desses simulados, um aplicativo com questões dos principais vestibulares do país e um banco de questões exclusivo para professores, com mais de 230 mil questões. Também oferece materiais de revisão pré-vestibular, de produção de texto, de espanhol e artes cênicas e apoio pedagógico ativo durante todo o ano letivo. Para as escolas, o Versa disponibiliza peças de marketing personalizáveis e ainda tem uma loja online exclusiva, ou seja, em todas as áreas aqui é alto desempenho mesmo. Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Se prepara para colar com a gente e entender sobre as vantagens e como ter em mente a ideia de uma educação de alto desempenho. Para começar esse papo, Regiane Taveira, Que você medo. está conosco aqui trabalhando na educação há muitos anos, a gente já sabe disso. Então você viu todos os movimentos dos vestibulares. Mais do que isso, você, assim como foi para mim também, veio de uma realidade onde a universidade não era a primeiro objetivo, nem era a primeira opção de todo mundo. Então passar no vestibular, entender isso, correr atrás, foi uma coisa que foi sendo construído ao longo dos últimos anos, como foi para mim também. E aí, a minha pergunta para você é: como foi ver ao longo desse tempo os estudantes se prepararem, muitas vezes às cegas, os professores também, a gente se preparando meio sem saber exatamente para onde, para encaminhar para uma universidade no futuro, para um vestibular? Como foi ver esse desenvolvimento, esse foco em, poxa, uma universidade vai me dar futuro? Olha, Keller, bem, pergunta difícil, não é? Um pouquinho. Porque eu falo, e eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo, que na educação, infelizmente, nós caminhamos a passos de tartaruga, não é? Às vezes E sim. olha só, né? Você fala assim, ah, Regiane, né? Quanto tempo faz que você prestou o primeiro vestibular? Vamos dizer lá que em 90 e pouco, começo de 90, não é? Mas a gente, aí olhando para trás, a gente realmente teve que buscar muitas coisas sozinhos. Existiam sim, Uhum. né? Cursinhos caríssimos, não é? Que quem tinha a grana podia fazer e quem não tinha, lutava em casa sozinho. A gente não tinha disponível, Keller, essa coisa que a gente tem hoje, né, inclusive aqui na Editora do Brasil, que ela nos traz essas coisas de um material didático, qualificado, não é? Uma Direcionado, né? plataforma, isso, assessoria pedagógica, não é? Para auxiliar aí, seja a escola privada, seja a escola pública, enfim. A gente não tinha essa coisa. Então, vou repetir, essa coisa de a passos de formiguinha, mas hoje eu olho, né, 2024, e eu fico muito feliz de saber que a gente tem materiais muito bons, que a gente tem pessoas muito bem formadas, que estudam para isso, que têm conhecimento para colocar lá, né, para o aluno que chega, né, no ensino médio para prestar um vestibular, ele tem que ter, não é só ele, né? O professor tem que estar muito bem preparado para ajudar esses alunos. E aí que é o ponto, né? Quando eu olho para trás, eu tive alguns professores, isso não é bom. Alguns não são todos. E quando você chega no momento de prestar um vestibular, que é para a sua vida, não é? É a escolha de uma carreira, de uma profissão para a sua vida inteira, né? E infelizmente eu não fui privilegiada, né? E muitos da minha idade não foram. E posso te colocar que tem muita gente aí nova ainda também, que não está na faixa dos 50 aí, que também não teve. Então, olhando para tudo isso, mesmo colocando que a gente caminha a passos de tartaruga, eu posso dizer que a gente avançou muito e que nós temos hoje, sim, sistemas de ensino que podem ajudar muito, não é? E é o que eu Perfeito. falo, infelizmente eu não tive. E
falados desde o início, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais, deixa eu aproveitar aqui a presença do Matheus. Matheus, eu quero te puxar uma pergunta que ela já é difícil logo de cara. Porque quando a gente fala sobre buscar um ensino, né, um desempenho de alto desempenho, buscar um ensino de alto desempenho, o que que eu estou dizendo? E que tipo de auxílio nós, como professores, e o próprio Sistema Versa pode dar para que seja alcançado esse alto desempenho? Sobre o que que eu estou falando? Perfeito, Keller. Eu acho que o ponto de partida, então, é o que é o alto desempenho. Porque a gente está Perfeito. falando de alto desempenho para os estudos, mas isso é algo que a gente busca na nossa vida profissional também, Uhum. né? E, de certa forma, ao aprender a estudar em alta performance, a gente leva isso para a vida, e isso afeta a vida dos futuros profissionais. Entendo que o alto desempenho envolve atingir e superar metas com regularidade, com consistência. Boa. E para alcançar isso, a gente precisa de conhecimentos, de habilidades específicas. Muito bonito isso na teoria, mas quando a gente vai para a vida real, o que a gente percebe é que o estudante, lá na sala de aula, ele não quer somente uma estratégia bonita, que funcione no papel, que seja matematicamente ideal. O que funciona na prática são estratégias que, além de gerar resultados, elas fazem com que o estudante perceba isso. Na hora que ele bota a cabeça no travesseiro, ele tem que sentir um bem-estar de, poxa, eu consegui avançar na minha rotina aqui hoje, né? Eu estou conseguindo crescer apesar das adversidades e apesar das dores, angústias que uma rotina de estudos traz. E isso é um grande desafio, né? Conquistar a atenção plena do estudante, e aí eu estou chamando de atenção plena aqui, o ato de reparar de forma proposital em algo, é realmente muito difícil. Essa é a grande dificuldade que nós, professores, enfrentamos hoje em sala de aula, conquistar a atenção efetiva do estudante na era da complexidade, no mundo de estímulos rápidos. Em uma aula de 50 minutos, de 1 hora, passa a ser um grande desafio. Então, acredito que buscar estratégias que visam a conquistar a atenção plena do estudante é o que pode trazer resultado, né? Essa é a essência de um termo que é lá da medicina, que é a aderência. Lá na medicina é a aderência ao tratamento, aqui é a aderência ao plano de estudos, ao planejamento, né? E, obviamente, para que a gente conquiste essa aderência, antes de tudo, a gente precisa estabelecer metas que sejam realistas, metas que os estudantes consigam cumprir. Por quê? Qualquer fator que aumentar a aderência do estudante, que aumente a aderência do estudante aí, vai representar um ganho, uma vantagem que é mensurável. E o Versa, ele trabalha exatamente nisso. A partir de dados, a partir da coleta de informações, a gente direciona os esforços do estudante. Então, eu posso falar que o sistema Versa, antes de qualquer coisa, valoriza o tempo do estudante. E aí, de que forma que a gente faz isso? Permitindo a elaboração de um plano de estudos que seja realista. E de que forma a gente consegue isso? Direcionando os esforços para que o estudante trabalhe em cima dos assuntos que são mais abordados. Por quê? Quando a gente conversa com estudantes que já fizeram um curso superior e por algum motivo resolveram fazer transição de carreira, voltaram para o mundo do pré-vestibular, voltaram a estudar os conteúdos de ensino médio, o que a gente percebe de forma quase unânime é que o volume de conteúdos aumentou muito nos últimos tempos. Assim, ao longo do tempo, o volume de conhecimento e informação foi aumentando, e isso é natural, né? A gente percebe que os vestibulares também foram caminhando nesse sentido. Nem digo tanto o Enem, mas os vestibulares tradicionais, principalmente, fizeram isso. Então, quando a gente avalia qual é a carreira que o estudante quer seguir, quais são as disciplinas de maior peso para essa carreira,
o que mais cai de cada uma dessas disciplinas? E ainda, a gente leva em consideração as dificuldades individuais do estudante, a gente consegue permitir que ele alcance resultados no menor tempo possível. Então, o Versa, eu até costumo brincar, eu falo que é a evolução do sistema de ensino, ele foi pensado para atender as demandas nessa era da complexidade. Metodologia comprovada de alto desempenho. E isso é feito por meio de um ecossistema de soluções. E aí, como biólogo, eu vou pedir licença aqui para a gente conversar sobre o que é um ecossistema, né? É um conjunto de espécies, uma comunidade, habitando e interagindo com a parte não viva do meio. Então, eu costumo dizer que o Versa, sistema de ensino, vai além desse conceito, extrapola. E ele é um ecossistema porque ele é formado por várias soluções interligadas que permitem a coleta de dados. E aí entra o nosso olhar atento para conseguir perceber na minúcia o que é que a gente pode fazer que vai trazer mais resultado no menor tempo possível. Então, estou falando de um ecossistema que tem o material didático, tem o livro, mas tem aplicativo, plataforma, simulado impresso, simulado digital, planner, livro de mapeamento de recorrência, um conjunto de soluções que atende não só um componente desse ecossistema, o estudante, mas também outros, que é o gestor da escola, o coordenador, o diretor, o professor. Cada um tem as suas angústias, as suas dores, e a gente precisa pensar nesse todo para que as engrenagens funcionem de forma azeitada. Perfeito, perfeito. Eu já gostei de alguns pontos muito interessantes na tua fala. Uma delas é algo que eu, como professor, sinto uma certa dificuldade, que é de saber exatamente em que ponto que o meu estudante está no seu próprio desenvolvimento, para aquilo que ele quer, no caminho para a carreira que ele quer desenvolver, porque além de professor de filosofia, eu dou aula também de projeto de vida. Então é uma preocupação constante, né? Se ele está alinhado com aquilo que ele está querendo seguir, para onde que ele está desenvolvendo. E principalmente, às vezes, me falta tempo, recurso, atenção para conseguir ajudar ele a dar essa ajustada. Me parece, então, que um dos pontos que o Versa ajuda é colher essas informações e ajudar nesse ajuste que, às vezes, como professor, eu não estou conseguindo sozinho perceber ou adequar, porque eu posso estar numa sala com vários alunos também. Então, é muito mais sobre direcionar também e tem uma coisa sobre focar, né, naquilo que eu estou precisando, aquilo que talvez eu esteja com dificuldade. É impressão minha ou tem esse alinhamento de para onde que o estudante está caminhando? É exatamente isso, Keller. Todo Perfeito, muito professor, legal. de forma intuitiva, ao longo do tempo, acaba fazendo isso, né? O que a gente propõe é sair dessa intuição e fazer algo de forma mais intencional, à medida em que a gente oferece para o professor as informações que ele precisa, né, sobre o que é mais importante naquele contexto, né? E também, voltando na questão da atenção, que a gente viu que é algo muito importante para essa alta performance, acaba que o estudante precisa ver sentido no que ele está fazendo, porque senão ele não vai dedicar aquilo o que é necessário para alcançar um grande resultado. E aí que entra não só todo o direcionamento que o material oferece, mas também a qualidade do que o estudante vai palatar ali na hora da leitura. Por quê? A gente percebe em sala de aula que quando a gente busca algo do cotidiano, da rotina, conta uma história relacionada ao estudante, quando a gente contextualiza, o estudante se envolve mais com o que a gente está apresentando, né? Então, uma grande preocupação nossa foi justamente a sensibilidade do autor em contextualizar. A gente tem um material que, na abertura de cada frente, tem toda uma introdução, mas que ao longo do capítulo tem um aprofundamento necessário para criar condições para que o estudante possa tratar, independente de qual curso que ele sonha, em qual universidade, o material tem que fornecer isso. Agora, todo o direcionamento do que mais cai em cada banca, o que é mais importante, como é que a banca cobra um assunto, porque a gente precisa saber não só
o que é cobrado, mas como o que mais cai, cai na prova. E aí que entra esse conjunto de informações que a gente fornece para o professor. Por quê? A sala de aula, ela traz o desafio da diversidade, né? Então, a sala de aula pode ser comparada a um hospital em determinada situação. A gente chega num hospital qualquer, tem alguém que está na UTI, tem alguém que está fazendo um procedimento estético, tem alguém que está acompanhando. Os níveis de entendimento são diferentes em função dessa diversidade. E quando a gente tem um material que é aprofundado, contextualizado, eu estou criando um requisito. Aí o professor traz o componente humano nesse processo, com as histórias e com a abordagem dele. Mas o que permite ao sistema de ensino Versa atingir os estudantes majoritariamente na sala de aula é justamente o fato do material ter o pré-requisito. Mas o estudante, de acordo com o objetivo dele, pode ser trabalhado a partir dos mapeamentos de recorrência que a gente tem e das dificuldades que são percebidas ao longo do processo. Aí entra tarefa de casa, prova, simulado, os plantões que a escola oferece, toda a dinâmica que a gente estabelece com a escola, com a implantação do sistema de ensino. Perfeito, perfeito. Dalton, eu queria passar a palavra para você. Gostaria que você comentasse um pouco da fala também, mas eu quero muito saber qual que é a tua visão quando a gente fala sobre alto desempenho dos alunos do ensino médio. O que que a gente quer dizer com isso? E eu vou deixar um pouco mais difícil ainda, um pouco mais difícil essa questão. Porque tem um ponto que a gente não fazia muito isso na escola estadual em que eu trabalhava, que é fazer simulados no estilo Enem. Nós começamos a fazer isso numa escola estadual porque a gente descobriu que tinha uma dificuldade de alguns estudantes que não era nem com conteúdo. Era na questão mecânica de fazer uma prova, sabe? De Exato. sentar, como se portar, como preencher as bolinhas, como... Eu nunca tinha reparado como esse componente mecânico, ele também é importante, do corpo entender o processo de uma prova, né? Porque o Enem É, também é uma maratona, né? Então tem muito. essas duas questões. Quando a gente fala sobre alto desempenho, sobre o que eu estou falando, na sua visão, e também como que funciona essa fala dos simulados, que foi o que eu peguei na fala do Matheus, eu achei que foi muito interessante. Como que beneficia, qual que é o olhar, como que trabalha? Tá bom. Eu estou aqui ouvindo vocês falar e viajando, né? Desde que a Regiane colocou aí o primeiro ponto, depois o Matheus, você vê que as coisas têm um conflito e, ao mesmo tempo, eles confluem para a mesma situação, né? Eles migram para o mesmo ponto. Se você pegar as dificuldades, né, do século passado, de se entender como se preparar para uma prova e comparar com as dificuldades de hoje, quando o Matheus coloca todo esse rol de tecnologias de amparo, né, que você tem para o estudante, né, a gente não sabe o que é mais difícil, se é não ter a prova em mão na década de 90, que a prova da Unicamp gastava 6 meses para chegar à escola onde eu estudava, ou se é ter 25 mil provas em mão à sua frente ali, para você escolher uma e criar um formato, né? Então, nós vivemos uma diversidade, como o Matheus falou, e ao mesmo tempo, que eu acho que até aí da sua área, nós vivemos uma alteridade dominando a autoridade. Quando o Matheus diz que tem que ter um olhar especial e ao mesmo tempo, né, na década passada, a gente tinha alguns professores especiais, essas pessoas, né, nos estimularam a algum ponto. E hoje, em uma sala de aula, você não tem uma sala, você tem às vezes 40 salas dentro de uma mesma sala de aula. Você tem 40 pessoas à sua frente, em que a alteridade, o alter ego, né? Eu quero isso, portanto você tem que me ajudar a fazer isso. Se não for desse jeito, não serve. O eu, né? O ego, aquela coisa de querer fazer tudo do jeito personalizado, customizado, é que nós temos um desafio gigantesco, porque a alta performance, eu vejo assim, ela só surge quando o primeiro ponto é definido, que é o amor, é a conquista, é o sonho, é a paixão por algo que eu vejo à minha frente. Eu acho que eu nunca teria uma alta performance, né, no campo, vamos dizer, da humanidades, que é a sua, porque eu sou da área de exatas,
né? Eu não consigo entender direito os textos de filosofia e de sociologia, mas eu adoro ler uma fórmula química, uma fórmula matemática. Então, essa paixão que eu tenho por uma determinada área, quando você define aquilo, aí você não precisa medir sacrifício, não precisa medir esforço, porque tudo à sua frente se torna muito claro, muito palpável. Fala assim, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu quero isso é meu sonho, portanto vou falar a frase de alguns estudantes, eu dou minha vida para entrar nesse curso aqui. Você já imaginou uma loucura dessa? Eu dou a minha vida para entrar num curso desse? Ali você tem um candidato de alta performance, você tem uma pessoa dedicada, que vai seguir todas as metodologias que você orientar de forma adequada a ele. Né? Como o Matheus falou que se assemelha a um grande hospital, né? Vamos dizer assim, um bom paciente só se cura quando ele segue todas as dietas possíveis. Se ele não seguir as recomendações, ele não vai ter o sucesso da cura ali, do tratamento que ele está fazendo, né? E muitas vezes ainda não dá certo, é isso que a gente tem que pensar. Então, a alta performance, Kelly, ela surge quando um aglomerado de fatores tem essa confluência, quando você integra um monte de coisa. E eu cito aqui a escola, né, o curso pré-vestibular, a escola de ensino médio, o sistema de ensino adequado, uma equipe de professor extremamente alinhada com a filosofia daquilo que se definiu para aquele momento, uma assessoria pedagógica de intenso caráter socioemocional. Do contrário, você não consegue ter uma alta performance nesse mundo moderno que nós vivemos hoje, e, além de tudo, uma família aliada ao projeto, que na maioria das vezes a família nem sabe o que é entrar numa Unicamp, ou nem sabe o que é entrar numa faculdade particular, onde eu estou aqui no Distrito Federal. Para eles, tudo é fácil. Tudo vai dar certo, meu filho, você vai passar. E essas frases do você vai passar, eu já sei que você passou, é a pior coisa para quem busca alta performance, porque só ele que está ali, frente a uma prova onde às vezes tem 100 candidatos por vaga, ou às vezes nem tem candidato por vaga, é via online a prova, porque hoje já sabe que existem alguns exames que você faz prova online, simplesmente por praxe ali, para preencher alguma documentação, mas a família entende que fazer uma ou outra é praticamente a mesma coisa. Então, alta performance, para mim, é um aglomerado de fatores que se juntam num determinado momento com o mesmo objetivo para atingir o sucesso diante de uma determinada situação. Se é a aprovação no vestibular, você precisa de uma equipe alinhada a um material, junto a isso, a um treinamento, e aí entra a sua segunda pergunta, né? A simulação daquilo que é real leva você à alta performance. E simular não significa simplesmente fazer algo por fazer. Você não simula 5, 6, 10 vezes a mesma coisa se você não tiver um objetivo. Você não repete 5, 6, 10 vezes a mesma coisa se você não tiver um objetivo, que é atingir alta performance. Quando você olha para o Phelps, por exemplo, né, numa das entrevistas que ele deu, eu falava assim, eu treino todos os dias do mesmo jeito, mas nos últimos 3 meses eu treino com performance. Eu bato no meu peito para que a minha pele sinta dor, porque eu sei que eu tenho que vencer. E vencer, a diferença, às vezes, ela está em milésimo de segundos. Vencer numa aprovação de vestibular, a diferença, às vezes, está em 0,1, 0,2, porque a TRI que corrige os simulados, a TRI que o Enem aplica, a teoria de resposta ao ITER, desempata entre mim e você, talvez em 0,01. Então, nós estamos diante de uma situação que a performance ela está sendo mensurada em centésimos, em milésimos, às vezes, de pontos. Né? Às vezes ocorre o empate, tem que desempatar na idade. Né? O mais idoso, o mais velhinho, está com 22, o outro está com 19, o 22 vai entrar à frente. Então, isso é ter alta performance, é aliar a família a uma boa escola, e, claro, essa boa escola exige-se uma boa equipe de professor, direção pedagógica, material, sistema de ensino, apoio pedagógico, socioemocional, simulação de real complexidade mesmo. Os simulados do Versa, ele tem 180 questões, a prova do Enem tem 180 questões. Primeiro dia 90, segundo dia 90, é uma realidade. Né? O Matheus até pode falar mais disso, porque ele está mais à frente lá no front mesmo do dia a dia, mas os alunos entram, é feito de forma idêntica. Existe um fiscal em sala de aula que fica cronometrando o tempo, de 30 em 30 minutos ele avisa, olha,
30 minutos, 1 hora e meia. Isso, se não for treinado, é uma pressão psicológica. Se o estudante não treinar para todas essas situações, quando ele está diante da prova, ali, frente a frente, numa escola totalmente diferente aonde ele estudou, né, diante de fiscais, às vezes até de rastreadores eletrônicos na entrada da prova, né? Até a Polícia Federal é convidada a estar ali para impedir algum tipo de fraude. Aquilo leva a um estado de despreparo emocional do estudante, que tudo que ele aprendeu ele acaba esquecendo por meia hora. Até a adrenalina baixar, ele fala assim, eu estou diante de uma prova, eu sou capaz, eu aprendi, eu sei, eu tenho que fazer. Mas para ele não estar nesse estágio abalado socioemocional, vamos dizer assim, ele tem que treinar. E o treinamento é essencial, o simulado é essencial. Aquilo que você falou lá, o treinamento físico, ficar sentado 4 horas e meia, focado, atento. Quando você sai daquela prova, você sai exausto, você não sabe nem para que lado, você vira na rua para voltar para casa. Se chama o Uber por telefone, você levanta o braço, fala, não, não é táxi, é Uber, né? Aquilo é algo muito exaustivo. Então, todos esses aspectos eles levam a uma alta performance. Eu acho que é isso, é esse aglomerado de fatores que faz com que um grupo de professores, de estudantes, de família, de diretores, né, acreditem no projeto e, a partir dali, você tem uma alta performance praticamente certa que ela vai acontecer. Tá? Eu defino assim. Perfeito. Perfeito, perfeito. Não, eu gostei bastante. Eu quero ouvir um pouco a Rê Eu agora, porque a viajando, Regiane, tô ela é viajando. diretora, né, Rê? E eu Fala para mim. tô viajando aqui, Keller, viajando nas situações que são extremamente importantes, que nós professores, né, lá da educação infantil, dos anos iniciais e também dos anos finais, quantas são, né, as atividades que a gente tem que desenvolver, as organizações de planejamento para chegar em habilidades que a gente deseja ali que os alunos desenvolvam e sejam competentes de fazer algo. Porque pensa, né? Eu escutei aqui de vocês, Keller, o Matheus e o Dalton. Eu escutei aqui, errei, né, Dalton, tá certo? Certo? Tá certo? Eu vi o Danton, depois perdão. Mas o quanto que a gente, né? Olha as palavras que eu ouvi o tempo inteiro: foco, objetivo, atenção. Isso daí eu não vou desenvolver lá no ensino médio. O cara vai ter que chegar lá, de alguma forma, um tanto preparado e com algumas habilidades desenvolvidas, senão ele não vai ter nunca isso, né? E acho que já foi colocado muito bem aqui, nesse mundo maluco que nós temos, que a gente é bombardeado de notícias, enfim, de um monte de coisa, como é que você vai ter atenção? E eu estou dizendo hoje, pensando no meu aluno que está hoje comigo lá no primeiro aninho, hein, que tem 6 aninhos, quando ele for prestar o vestibular. Então, o quanto que nós, professores, temos que entender a importância de ensinar, né, de forma significativa, né? Entender tudo que está por trás de se ensinar de forma significativa, né? A gente tem vários autores aí que falam muito bem disso, mas a gente entender e fazer lá desde pequenininho, ele entender quanto que é importante, né? Ter conhecimento, ter foco, o persistir, que aí vem as competências socioemocionais, né? Porque o Dalton colocou aí muito bem, são milímetro, como é que fala? Milésimos ali, não é isso? Exato. E aí eu e o Keller foi e eu não fui dessa vez. E aí? E se eu não estou preparado? Acabou o mundo? Não é? São muitas coisas envolvidas e que a gente, né, olhando que eu brinquei aqui no começo, tenho muito que aprender, e eu brinco sempre, né, em relação aos programas que falam mais do ensino médio, mas, gente, está tudo ligado, é a educação básica, né? Ela É não isso. pode ser fragmentada, ela tem que estar ligada, tem que ser contínua, e eu tenho que pensar assim que meu aluno vai chegar no ensino médio, que ele vai prestar sim o vestibular, porque eu não posso pensar pequeno, não é? Eu tenho que pensar grande, porque é um direito de todo mundo, tem que se pensar dessa forma. Você vai chegar numa universidade, isso é possível, mas eu, como professor, tenho também que estar muito preparado para trabalhar muitas coisas para que ele chegue lá na frente diferente. E são informações Perfeito. que às vezes nos faltam por diversos motivos, né? É aí que eu acho que tem um ponto importante,
quando a gente fala sobre um sistema de ensino, você tem um projeto, um direcionamento, uma base, uma estrutura, um começo e um fim, um acompanhamento no meio. Essas questões nos ajudam, porque muitas vezes, como professor, sei lá, a gente está no dia a dia, está na correria, alguma coisinha pode acabar faltando Vai porque a fugir. vida acontece, né? Muitos estudantes, algumas coisas assim. Mas quando você tem um sistema que mapeou muito bem isso e que te ajuda, melhora você enquanto professor, sabe? Por quê? Porque eu tenho Uhum. acesso a dados, eu tenho acesso às dificuldades, eu tenho acesso a para onde está caminhando, eu tenho uma visão melhor, que me permite atuar melhor como profissional. Essa é um pouco dessa impressão que eu tenho. E eu quero puxar de novo tanto o Dalton quanto o Matheus nesse sentido. Matheus, pode começar se você quiser, que é justamente para a gente entender esse apoio quando a gente fala sobre o ecossistema mesmo. Quando você fala sobre o ecossistema, o que quer dizer o meu uso como professor? Eu estou aqui como professor. Como que esse ecossistema me ajuda a desenvolver o melhor desse meu estudante? E lembrando, professores, quando a gente está desenvolvendo o melhor do estudante, a gente também está desenvolvendo o melhor da gente. Porque nós estamos nos esforçando para dar esse melhor, nos esforçando para puxar esse melhor. Então, como que funciona o portal, o aplicativo? Como que esses sistemas, né, esse ecossistema se conversa para focar na preparação, por exemplo, para um vestibular extremamente concorrido, como uma medicina, uma USP, Unicamp aqui em São Paulo, que é extremamente concorrido. Como que ele se direciona? Perfeito, Keller. A gente voltou da palavra ecossistema, né? E aí, como biólogo, vale mencionar que a ideia de um ecossistema é que todas as partes juntas apresentam um valor maior do que a simples soma de cada uma delas isoladas, né? Então, quando a gente fala do ecossistema, para além do material didático, planner, acho que tem duas ferramentas que são essenciais aí, visando a facilitar a vida do professor, né? Que é o portal educacional e o nosso aplicativo. Então, de que forma que essas ferramentas melhoram a vida do professor? Eu acho que, antes de qualquer coisa, como uma fonte de notícias sobre educação. É bem importante porque o professor, que o gestor esteja atento às mudanças no cenário educacional. A gente vem aí já de uma longa discussão de ensino médio, novo ensino médio. Então, é importante sempre estar antenado nisso, e o portal já oferece isso de forma nativa para o professor. Mas, além disso, né, até para regimentar e trazer uma comunicação mais cuidadosa entre o professor e os estudantes, a gente, via plataforma, tem um canal de comunicação, né, que permite um maior controle da escola sobre esse meio, né, de contato, aí, de conversa que precisa existir entre o professor e o estudante. E também como fonte de coleta de informação. O professor tem, via plataforma, acesso ao desempenho dos estudantes. E isso é o que vai direcionar o trabalho em sala de aula. Um indicador de prova, um indicador de simulado, um indicador de lista de exercícios é essencial para que a gente possa direcionar e perceber se o que a gente está fazendo está funcionando ou não está funcionando, né? O básico, que é o acesso ao material didático da forma digital, então ele oferece isso. E eu acho que, para mim, o que foi mais transformador na minha vida docente, você já até mencionou, um banco com mais de 230 mil questões, com filtros. Então, eu consigo criar provas, simulados, listas de exercício, com a quantidade absurda de questões e cobrando o assunto com níveis de dificuldades diferentes, né? Então, a gente não precisa fazer igual os incas faziam listas de exercício, pesquisando aí cada uma dessas questões e digitando e desenhando. A gente consegue aí utilizar a tecnologia para ganhar tempo. E isso, eu acho que talvez é o mais transformador aí na dinâmica docente. Perfeito. Quero ouvir você, Dalton. O que você acha sobre esse ecossistema, essa conversa, como que isso ajuda nós, professores, a sermos melhores professores, né? E os Exato. estudantes a se desenvolverem melhor?
Eu acho que eu até vou mudar a categoria. Não vamos chamar mais de ecossistema, não vamos chamar isso aqui de biosfera, viu? Perfeito. Porque quando você junta tudo isso e põe na mão de uma equipe, acho que vira uma Nossa, biosfera, né? Quando você leva em consideração a família, o estudante, aí você tem um mundo muito maior, né? Olha, Keller, as ferramentas digitais, né, as ferramentas de inovação, elas vieram para trazer facilidade, para nos dar respostas rápidas, né? Eu até, às vezes, ouso dizer que nenhuma ferramenta digital vai substituir o pensamento. Elas não pensam, elas respondem rápido. Então, como o Matheus disse, se eu preciso de uma informação, se eu quero saber qual é o perfil da prova, vou te dar 3 exemplos aqui, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O que essa prova predominou nos últimos 10 anos? E depois eu quero também saber o que predominou na Universidade Federal de Uberlândia. E quero também descobrir o que está predominando na Universidade Estadual do Ceará. Com esse banco de questões, nesse volume de informações, eu consigo mapear isso aí para o aluno em praticamente 10 segundos. Então, as ferramentas digitais, elas trazem essa facilidade, né? Sem dizer que hoje nós temos uma nova ferramenta aí, que é a IA, que já existe algumas integrações, né? Elas estão atuando a favor da educação, e é uma ferramenta que ela veio, ao meu ver, para ficar e para ajudar muito mais ao professor, a professora, no apoio aos alunos, né? Porque é uma ferramenta que exige repertório, ela exige conhecimento, ela exige uma pergunta de alta qualidade para que ela me dê uma resposta assertiva, de alta qualidade. Então, quando você junta todas essas ferramentas e disponibiliza para um professor, a vida dele se torna, vamos dizer assim, menos trabalhosa. O trabalho árduo, né, que eu passei na década de 90, recortando questões que eu xerocava dos livros para se montar uma lista preparatória, revisional, para um terceiro ano ou para um pré-vestibular no final do ano, e eu gastava quase uma semana para fazer ali 100, 200 questões. Hoje eu consigo fazer isso em 2 minutos e, dependendo do formato que eu quiser, a IA me ajuda a responder, a gabaritar tudo isso em 3 segundos. Então, igual eu os tenho um Incas. Você conjunto, fazia, um né, conjunto... Dalton? Oi? Você fazia igual os Incas. Igual De recortar. Exatamente. Era um papiro aquilo, né? Colinha seca, tesoura até fazer calo no dedo de tanto recortar a questão. Então, quando eu me vejo, né, depois que eu passei por todas essas transformações e me vejo diante de uma situação em que eu tenho todas essas facilidades, a vida, né, em sala de aula, a vida docente hoje, ela é uma vida mais, vamos dizer assim, mais fácil, não menos dedicada, ela é mais fácil em termos de ferramentas de apoio, né? Acessível, né? O mapeamento mais acessível, o mapeamento de questões, por exemplo, eu sou capaz de pegar mapeamentos hoje e olhar e falar, olha, você quer estudar assim, para o estudante você pode estudar, mas isso não recorre nos últimos 10 anos, né? Você está perdendo tempo. E hoje, em sala de aula, o estudante ele tem essa ânsia, né? essa coisa de querer respostas muito rápidas, né? E como professor, você tem que ter, pelo menos, apoio para se dar uma resposta segura, né? Nós temos em sala de aula, hoje, ao meu ver, 2 tipos de estudante, né? O que a gente chama de moral escrava e aquele de moral aristocrata. Aquele que fala assim, eu sei o que eu tenho que estudar, eu vou estudar e vou passar. E você tem que convencer esse cara de moral aristocrata que nem tudo que aquilo que ele está dizendo que sabe vai levar ao resultado. E, ao mesmo tempo, você tem um estudante ali de moral escrava que fala assim, professor, só falo o que eu tenho que fazer, que eu faço. Eu não quero pensar o que eu tenho que fazer, eu quero executar. Eu não quero saber das regras. Me diga o que eu tenho que fazer, que eu quero chegar lá. Tá, então o que você quer fazer? Eu quero entrar na USP. Não, eu quero entrar na UNB, para Relações Internacionais. O que é que eu tenho que fazer? A gente tem essas 2 qualificações em sala de aula. E o professor, diante desse emaranhado de exames de vestibulares que o Brasil tem, além do Enem, que é o Exame Nacional, ele não teria tempo hábil para estudar todas as estratégias que são adotadas lá no norte, aqui no centro-oeste e lá no sul. Seria humanamente impossível se não houvesse ferramentas digitais que dessem essas respostas de forma rápida. A gente tem um app em que o estudante faz o simulado, o mini simulado, né, são 15 questões,
E, ao finalizar, já vem para ele o exame diagnóstico, onde ele errou, do que ele tem que estudar, onde aquela questão recorre nas provas do Enem, quais anos aquela questão recorre, aquele tema recorreu ali dentro. Então, são orientações que facilitam, né, a vida docente, que facilita o meu ato de trabalhar em sala de aula. Eu vou para a sala de aula hoje, eu sou professor, né, nunca vou deixar de ser professor, né, eu vou de uma forma mais branda, porque eu tenho informações para os estudantes que geram conteúdo, que geram conhecimento. Eles viram e falam assim, professor, essa coisa aí é importante? Eu falei, importante é. Agora, você quer mais o quê? Cai aonde eu vou fazer, pô, aonde você vai prestar o vestibular, não recorre, mas isso aqui é importante. Aí até eu brinco com eles, que eles falam assim, até usar uma fala de um palestrante que nós ouvimos, né? Ah, mas eu tenho que estudar isso? Tem, você tem que estudar por estudar. E até eu vou dizer a fala que ele usou, né? Eu tenho que estudar Machado de Assis? Tem que estudar Machado de Assis, porque Machado de Assis é Machado de Assis. Não é porque cai na FUVEST, não, caramba. Tem que saber tudo isso. Agora, se recorre ou não recorre, aí é estratégia. A estratégia tem que ser feita com o objetivo de alcançar a performance, de alcançar o resultado. Mas o ato de estudar, ele é um ato, aquilo que eu falei, ele é prazeroso, né? Ele é de amor, ele é de vocação. Ou você vai estudar por amor, ou então nunca você vai chegar à alta performance. Ninguém estuda 16 horas por dia se não gostar. Ele não vai suportar mais do que 2 anos. E nós temos candidatos que ficam lutando até 3 anos para entrar em grandes universidades, estudando 16 horas por dia, que são 6, 7 horas na escola e mais 6, 7 horas em casa. Né? Daí vem toda a regra do ecossistema que nós já estamos colocando como a biosfera, né? Se não tiver apoio familiar, se não tiver estabilidade emocional, se não tiver socioafetividade, nenhum candidato chega a essa alta performance. É um conjunto de fatores que leva a esse resultado fantástico de estudantes que passam em 3, 4 vestibulares em primeiro lugar, derrotando milhares, né? Derrotando não, né? Ganhando, conquistando a vaga ali, porque na verdade não há derrota numa disputa intelectual, há uma seleção, é um exame injusto, né? Se fôssemos olhar de forma mais democrática, todos deveriam estar ali, porque é simplesmente uma escolha de uma ou de outra universidade que se faz. Então eu vejo assim, eu Na falo realidade, demais, né, Kelly? Se deixar eu falo aqui não, 2 não, horas. foi ótimo, Mas foi tá. ótimo. Mas e é bom você ter essa ideia de que, na realidade, que a gente vive hoje é o mais preparado que vai É, conseguir, né? é, Aquele que tiver preparado, e de novo, a gente não está falando nem de conhecimento só, a gente está falando de sim, conhecimento, a gente está falando de postura, nós estamos falando exato. sobre saber fazer, nós estamos falando muitas vezes sobre você ter se alimentado corretamente no É, dia anterior a isso fazer um aí. vestibular, sabe? É, Tem ter dormido corretamente, tem alguns pontos também que acho que é importante levantar e que muitas vezes acaba sendo negligenciado. Eu tenho uma estratégia que eu costumo fazer, é que a cada 2 anos eu faço o Enem também, pelo menos o de humanas eu uhum, faço, eu vou lá, sento, faço, para passar por aquilo, sabe? Eu acho importante eu passar por é, aquele processo também, para é. falar, ok, é isso aqui que tá caindo, é isso aqui que tá indo, essa é a ideia, né? E então é uma postura que eu acho importante. Só Como um minutinho. professor, Sentir na pele. Perdão, pode falar. como Sentir professor, na pele, né? exato, Verdade. Rê. Como professor, Precisa. todos nós precisamos fazer isso. Todos. Para dosar o sofrimento que o aluno dispensa ali naquele momento. Às vezes a gente não tem noção do que é Verdade. fazer uma prova de 90 questões, 45 de matemática, 15 de física, 15 de química, 15 de biologia no mesmo dia. É uma É verdade. tortura, né? Numa carteira desconfortável, em Sim. um local que às vezes está com chuva e tem pingos na Uhum. água ao seu lado. É assim, os alunos Gente. relatam para a gente. Às vezes acaba a energia, né? E fica lá naquela tensão, vou ter prova, não vou ter prova. São fatores e fatores que te levam ao sucesso ou ao insucesso É. naquele dia ali, né? Perfeito. Rê, eu Keller, se me queria. Pense. permite, Pode falar, Matheus, fica à me vontade. permite completar aqui, eu acho Claro. que o que está sendo proposto não é estudar menos, não é um atalho, Hum, é estudar pra caramba, mas fazer Sim. isso de forma inteligente, fazer isso de Direcionado. forma estratégica, fazer isso de Perfeito. forma direcionada. E o que a gente observa é que nem sempre as soluções do passado resolvem os problemas do presente, né? Voltando àquela Concordo. conversa da era da complexidade, da atenção plena, da dificuldade de ter clareza
no que está se buscando, já que isso é um pré-requisito para fazer qualquer coisa em alta performance, né? E aí a gente cai nessa questão da inteligência emocional. A gente está rodando aqui de formas diferentes, a gente cai na questão da inteligência emocional, que é trabalhado desde o início da vida escolar, como já foi mencionado aqui, e que está presente em pequenas estratégias. Porque em algum momento você mencionou que tem que, a hora de preencher a bolinha, o alvéolo lá do simulado, mas uma estratégia de prova vai muito além de uma prova aplicada bem feita, inédita, autoral, elaborada com base na recorrência. Envolve o ritmo de prova, a velocidade que o estudante empreende na hora que ele está fazendo a prova, o desgaste. Tem estudante que performa super bem nas 2 primeiras horas e depois tem um declínio absurdo, né? Ritmo, desgaste, o conteúdo em si que se resolve estudando, mas também a inteligência emocional, a sabedoria que vem com a prática. Eu costumo dizer que a melhor estratégia de prova é aquela que foi pré-validada e testada inúmeras vezes, vem com o estudante sentir na pele ali a experiência de, poxa, eu vou pular essa questão aqui porque eu não sei, vou deixar para depois, ou essa daqui eu sei, mas envolve muito cálculo, vai demorar e eu preciso fazer outras que estão mais adiante, né? Então, executar uma prova não é só pela validação de conteúdo. Essa parte é importante, eu vou até falar sobre ela aqui, mas também para tentar trazer para a rotina aquela experiência do dia, que, como vocês estavam falando, né, é importante que eventualmente a gente faça essas provas aí periodicamente. É muito difícil, é muito tempo de concentração, não deixa de ser uma prova física também, né? E só para completar a questão do conteúdo, e já que a gente estava fazendo a alusão ao hospital, o simulado, ele traz diagnóstico. E o pós-simulado é muito importante para que a gente consiga trabalhar o que está com o problema, as defasagens, os déficits de aprendizagem. Parece absurdo. Se eu vou lá no hospital, o profissional que me atende fala assim, você está com cálculo renal. Aí eu falo, tá. E aí eu vou em outro profissional e ele fala, olha, você está com cálculo renal. Aí eu falo, tá. E fico nesse processo. Tem estudante que faz isso, faz inúmeros simulados e não corrige o simulado. Por isso que, voltando na ideia de que a gente traz soluções novas, a ideia de mapear a prova toda por assunto vai dizer para o estudante, olha, você está errando as questões de, em homenagem ao Dalton, pilhas galvânicas nos assuntos mais importantes do Enem. Então, além de fazer uma correção aprofundada, que envolve uma retomada de teoria, a gente precisa também resolver outras questões, não só dessa banca, mas de outras que o estudante, porventura, vai fazer. Uma angústia que eu tinha como professor é que o estudante chegava para mim, eu vou criar exemplos aleatórios aqui, falava assim, poxa, eu vou fazer Enem e vestibular tradicional da Unicamp. Qual que é o formato tradicional? Assiste aula de tudo, aprofunda em tudo, faz exercício de tudo, vira biólogo, químico, físico, matemático, geógrafo, filósofo e sociólogo. Não vai dar tempo. Então, a ideia não é estudar menos, é aproveitar o tempo de forma estratégica, considerando as dificuldades do estudante e o que a banca dele vai cobrar. Hoje eu tenho conforto, usando a plataforma Versa, de falar assim, olha, esse assunto cai no Enem, esse assunto cai na Unicamp. É diferente. Resolve ter as questões do Enem, resolve ter as questões da Unicamp. Esse só cai na Unicamp, esse só cai no Enem. A partir daí eu crio uma trilha de aprendizagem que respeita pré-requisitos pedagógicos e que respeita também uma gradação de dificuldade, porque isso vai fazer o estudante botar a cabeça no travesseiro de noite e ver lógica no que ele está fazendo, perceber crescimento, e aí essa percepção de crescimento alimenta a disciplina para que o estudante possa, né, alcançar cada vez mais melhores resultados. Perfeito. Rê, queria muito o seu olhar, porque você também é diretora, né? Então, tendo à sua mão a possibilidade de trabalhar no ensino médio com um sistema, com uma estrutura como essa que está sendo proposta aqui, o que você acharia disso? Nossa, Kelly, eu não ia pensar 2 vezes, não é? Até porque a gente não comentou um pouquinho sobre a vida do professor, tal, mas olha a importância de algo que a gente também já discutiu em todos os episódios, não tem como a gente fugir de falar da formação inicial do professor. Uhum.
ele sai da universidade e não é culpa dele, sem muitas habilidades que ele não conseguiu desenvolver durante a faculdade ali, enfim. E aí ele não tem total competência de algumas coisas para ser um docente. Se você tem um bom sistema de ensino, isso não ajuda? Muito. Ajuda muito, porque você vai ter ali o planejamento, né, uma organização, você vai ter todas essas ferramentas de avaliação, que avaliação eu falo, gente, nós já fizemos, né, já gravamos aqui sobre, não é uma coisa fácil, não é? Essas análises de desempenho que eles colocaram aqui, né, que eu consigo detectar então o que falta, o que é necessário, né, dependendo do que aquele meu aluno decidiu fazer. Tudo isso, óbvio, vai ajudar muito na vida do professor. E colocando realmente quem acabou de sair de uma universidade, que a gente sabe que entra para dar aula, né? Como nós, lá atrás, nós entramos, opa, É, estamos aqui, é isso aí. não é? E se você tem algo que realmente vai contribuir para o seu trabalho, gente, eu não teria dúvida claro, ter, né, na escola lá, né, a minha escola de ensino médio, olha eu, não consigo sair dos pequenininhos, até porque, não é? Aí você começa, é o que eu falei, eu não tem como, você começa a olhar para tudo isso, Kelly, e hoje a gente, né, já vai fazendo com o aluno ali, até nos anos iniciais, ele retomar coisas que ficaram em aberto, principalmente no quarto e quinto ano, você ensina isso para o aluno. Isso é possível ensinar desde pequeno. Olha, Kelly, aqui nessa parte, vai em geometria, né, você precisa melhorar nisso. E a gente já tem plataforma que a gente usa, né? A gente tem plataforma que a gente usa, que você consegue detectar qual é a habilidade que o aluno está precisando retomar, voltar. Então, se você vai ensinando isso, como é que ele chega lá na frente? Muito melhor, né? Perfeito. Perfeito. Fique conosco, que nós já voltamos. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Eu tenho mais uma questão, que na verdade ela desenvolve um pouquinho, mas é uma questão que eu acho que ela é muito importante. Quero puxar essa tanto para o Matheus quanto para o Dalton. Dalton, pode começar, por favor. Porque é o seguinte, muitas vezes, uma das coisas que nós, professores, e eu acho que a Rê, como professora e como diretora também, vai conversar com essa situação, é quando a gente sente aquela falta de apoio para entender alguma coisa, para trabalhar alguma coisa. Isso é algo, sabe? Porque o trabalho de professor, às vezes, ele é muito isolado, é você a sala, você é o único adulto dentro da sala muitas vezes, Uhum. né? Então a gente acaba ficando muito solitário em algumas questões. E muitas vezes tem um apoio para entender algo, para entender um sistema, para poder buscar uma consulta. Ele é algo que faz uma diferença muito forte, faz uma diferença muito grande naquilo que a gente está querendo trabalhar. E eu acredito que muitas vezes ter esse apoio também é algo que vai ajudar a escola, a visão pedagógica, os professores, né, a montar essa estratégia que vai levar os seus estudantes a se destacarem nas grandes universidades, a se destacar no futuro que quer, e até a sua própria escola. É muito legal quando a gente olha o resultado da escola e identifica lá os estudantes que passaram na universidade. Gente, eu teve um aluno meu alguns anos, um ano passado, que ele passou na primeira chamada para San Fran, né, de direito aqui em São Paulo. Mano, Olha da aí. primeira vez que É, ele prestou pro Enem, a alegria da família, a minha alegria, era uma coisa monstruosa. Então é muito legal quando a gente consegue ter esse caminho para a estratégia. E aí, Dalton, eu quero fazer uma questão para você, que essa é um ponto focal. Como funciona sobre o apoio pedagógico durante o ano letivo e como que isso pode me ajudar a melhorar essa estratégia, né, de para onde que eu estou caminhando
com a minha escola e quais são os objetivos? Certo. Eu vou fazer uma analogia, posso, Kelly? Vamos lá. Eu vou fazer analogia, eu vou falar que a escola é um teatro. Nesse teatro, nós temos 35 músicos de uma orquestra. Todos são músicos excepcionais. Os músicos são os professores. E a Rê é a maestra, é a coordenadora da escola, é a diretora da escola. Um maestro tem dezenas de excepcionais músicos. A qualquer momento ele consegue. Mas se esses músicos não estiverem com a partitura em mão, o maestro não consegue fazer com que os músicos toquem Beethoven. Não vai sair nada. O sistema de ensino, ele funciona assim. Você tem uma escola, tem dezenas de excepcionais professores, excelentes profissionais, alunos maravilhosos, direção fantástica, mas às vezes não surge o resultado, às vezes não surge a Sinfonia de Beethoven. O sistema de ensino, ele entra como um catalisador, ele entra como uma partitura de uma orquestra. Ele entra para dizer, se você fizer isso em determinado ponto na aula tal de biologia, você pode ter certeza que o professor de química também está complementando isso no outro momento. É uma partitura que integra e que cada um toca no seu devido momento aquilo que lhe compete. E o final é o espectador, né? Claro que não podemos chamar um estudante de um espectador, porque ele é um profissional ativo ali, é apenas uma metáfora, né? No final, o espectador, que vamos dizer que é a família, né, tem a apresentação ali para um estudante que ele vai ficar transtornado com todos os encaixes pedagógicos que você propõe quando você desenha um sistema de ensino. Né? Vou fazer outra comparação. Quando a gente pega uma coleção de livros do ensino médio, claro, uma coleção de livros ela é extremamente rica, né? Ela chega para o ensino médio, ela chega em torno aí de 15 mil páginas. Mas 15 mil páginas é algo muito volumoso para que um estudante revise em 365 dias, em um ano. Quando você pega um sistema de ensino, ele está ali em torno de 7 mil páginas de materiais escritos, o que é compatível com o estudo de aproximadamente 300 dias, 40 semanas letivas. Aquilo tudo é desenhado. Então, essa junção de excepcionais professores com estudantes interessados, com direção alinhada, catalisando, porque a direção é realmente ali quem faz a maestria de toda essa apresentação, é que leva a um desempenho de alta performance e isso gera segurança, isso gera treinamento pedagógico. Os professores eles têm que ser apoiados, assim como os músicos são apoiados durante a apresentação num determinado local. Essa é a função do sistema de ensino, trazer apoio pedagógico, trazer inovações tecnológicas, trazer estratégias, fornecer dados, números, para que todos se sintam apoiados e desempenhem o melhor que ele é capaz de desempenhar. Porque bons profissionais nós temos em todas as partes do mundo. Bons alunos, como você mesmo citou, nós temos, eu vim de escola pública, tem alunos excepcionais, tem estudantes excepcionais em escola pública. Uma pena que eles não têm a chance, às vezes, de ter acesso a toda essa bagatela de informações, a todo esse cuidado pedagógico que os grandes sistemas de ensino oferecem. E, juntando isso tudo, é necessário ter uma atuação pedagógica da direção alinhada com os professores para que o resultado seja o de maior desempenho possível. Então, eu vejo assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Matheus? Bom, como o Dalton disse tudo, eu acho que me compete só fazer essa amarra, retomando o que a Regiane falou, né? Na prática, o apoio pedagógico, ele tem o papel de certa forma, fazer uma formação continuada, né? Não só para a prática docente, preparando esse profissional mais novo que entrou no mercado, mas também para o uso do material. Isso envolve, inicialmente, uma discussão com direção, coordenação da escola sobre a melhor metodologia e modalidade de aplicação do material didático, uma vez que o ponto de partida é o respeito às particularidades de escolha de cada instituição, né? Com a implantação bem feita de um sistema que é inovador, a gente consegue conquistar bons resultados de aprovação. Perfeito, perfeito. Só um minutinho.
Não tem mais nenhuma puxada de questão, vou caminhar para o momento final. Perfeito. Acho que ainda falta muita coisa para a gente conseguir conversar, para explicar da forma como eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes sobre como é importante você ter esse esmero, esse olhar para construir algo que é direcionado, que ele tem todo um componente que vai focar na particularidade do estudante, que é um problema que a maioria das escolas tem essa dificuldade de eu conseguir acompanhar individualmente cada estudante. Por quê? Porque a demanda às vezes é grande, às vezes você tem 30, 20, 40 estudantes dentro de uma sala. Então, ter a tecnologia e todo esse design aliado para poder fazer esse acompanhamento é algo que faz diferença. Nós já conversamos aqui no programa em alguns momentos que às vezes a gente tem um problema que, para usar de novo a analogia do hospital, né, usando a figura do hospital, se você for para um hospital hoje e um hospital no fim do século XIX, você vai ver uma grande diferença do uso da tecnologia, né? Se você for uma escola no fim do século XIX e uma escola hoje, você não vai ver tanta diferença. Pelo menos a gente tem a luz elétrica. Então, É tem isso algumas coisas mesmo. ali que a gente tem que aprender a usar melhor. E quando nós temos um sistema que está usando nossas melhores cabeças, assim, para tentar trabalhar com isso, para desenvolver, eu quero lembrar que é buscar o alto desempenho, mas também é correr atrás de tantas coisas que podem ter acontecido no momento pandêmico que a gente ainda não entendeu. Então, ele é um investimento no futuro e ele também é para ter certeza que não ficou nada para trás no passado. Então, tem um olhar aqui que quando a gente conversa em off, ele me brilha os olhos, me deixa bem apaixonado, assim. Mas vamos para os momentos finais, né? Lembrem-se aqui, meus queridos convidados, o Matheus é a primeira vez que está aqui com a gente. Nos momentos finais, eu faço 3 perguntinhas, que elas são bem simples, mas são difíceis, para cada um de vocês, para a gente poder encerrar. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira será a primeira a responder. Rê, 3 perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou do nosso papo? Segundo, como eu acho a Regiane por aí, como é que eu acompanho o teu trabalho? E terceiro, uma indicação sua para ficar aqui junto conosco. Até o próximo programa. Vai, Rê. Bora lá, Keller. Como não gostar? É o que eu falo sempre. Eu gosto dessas reflexões do aluno lá na frente, para que a gente possa se reorganizar em algumas coisas. Eu brinco aqui atrás, mas esse atrás é tudo, né? É a estrutura. Então, não tem como não, é o que eu falei, não refletir e não pensar em coisas novas, ou coisas que já existem para a gente ir só acertando, não é, Kelly? Mas acho que você colocou muito bem, tem muitas outras coisas que dá para a gente discutir aí em outros episódios. Como me achar? Me achar aqui, no Arco 43, não é? Lá no Instagram, no Facebook, e eu brinco lá no chão da fábrica, né? Na escola, onde toda essa mágica tem que acontecer desde sempre, independente do ano que a gente trabalha, não é? A gente pensar nesse aluno como ser integral e que tem tantas coisas para a gente desenvolver com eles que não é fácil. E mais a gente precisa ser o adulto da situação, que você também colocou, Keller, né? Às vezes a gente é o único adulto ali da situação, e é mesmo. Então a gente realmente não pode parar de estudar, não pode parar de refletir sobre, né? É aquela coisa, ação e prática o tempo inteiro tem que ser refletida sem parar. E falando já disso, não tem como. Lembrei muito do Paulo Freire durante todo o episódio. Eu tô meia rouca, gente, só um minuto. E vamos lá, né? Tem uma frase dele que me marcou e é ela que eu quero que fique ecoando aí, né? Até a semana que vem. Lido com gente, não com coisas. E é porque lido com gente, e porque lido com gente, não posso, né? Por mais que, inclusive, me dê prazer entregar-me à reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente, recusar minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna, né? E aí fica aí porque a gente está lá para isso, né? Para olhar para esse aluno e para essa aluna, não como coisa, mas como pessoas, e que eles precisam que a gente sim saiba o melhor e consiga desenvolver o melhor com eles. Perfeito. Porque eles merecem o melhor, merecem alcançar o futuro que querem, né? Merecem Exato. ser essa pessoa. Perfeito. Rei, obrigado pela sensibilidade, Obrigada obrigado eu. por estar aqui conosco, viu? Sempre fantástica. Vamos lá. Obrigada eu. Matheus, sua vez, meu querido.
quero te convidar nesse momento a responder as 3 perguntas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho mais sobre o professor Grangeiro, onde eu acho mais sobre o Matheus. Como que eu faço para acompanhar o seu trabalho, para conhecer o seu trabalho? E terceiro, uma dica, um pensamento, um livro, uma frase, algo seu para ficar junto conosco até o próximo programa. Feito. De antemão, achei maravilhosa essa nossa conversa. E se dependesse de mim, a gente continuaria aqui por mais 17 horas. Só que aí a gente não precisa fazer isso com o ouvinte, a gente vai fracionando as conversas. E a gente pode continuar sempre esse bate-papo. Então, agora eu já posso falar que vocês conseguem me encontrar aqui no podcast Arco 43, mas também me encontram na rede social, Prof. M. Grangeiro, ou nas redes sociais do Grupo Versa, Editora Versa, Versa Vestibulares, ou até mesmo via Editora do Brasil, nossa grande parceira. E quanto à indicação, eu acho que tem muitas leituras que são muito legais sobre alto desempenho, mas eu queria mencionar o livro 10 Leituras Essenciais Alto Desempenho, Harvard Business Review, que ampara muito do que eu trouxe hoje para a nossa conversa e, obviamente, pode ser de interesse do ouvinte. Perfeito, muito obrigado, querido. Seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. Essa conversa foi muito bacana. Saber sobre esse direcionamento, saber sobre essa estrutura, saber sobre o trabalho que a Versa está fazendo é algo realmente incrível, porque a gente precisa. Eu ainda estou muito preocupado, assim, com o que a pandemia pode ter causado, para onde que a gente está indo, e saber que tem gente desse gabarito discutindo, pensando o sistema, desenvolvendo esse amanhã, ajudando os sonhos a se realizarem, direcionando, é algo muito bom, algo que me toca muito. Então, obrigado por ter estado aqui com a gente, conversado com a gente, viu? Dalton, meu querido, você já esteve aqui, então já respondeu 3 questões parecidas com essa, só que agora é um mundo novo, outro assunto, outro momento, né? Tamo aí. 3 questões para você. Se você gostou do programa, como eu acho você, o seu trabalho, como eu sei mais sobre o Dalton e uma dica, um conselho, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Tá. Você sabe que eu adoro participar, né? Do podcast é algo que eu faço questão, sempre que me convidam, eu estou aqui. Feliz demais, discussão maravilhosa, de alto nível, né? Reflexões, provocações, que a gente sempre sai daqui pensando, não tem como não ficar pensativo depois de uma conversa como essa. Adorei o programa. Tá, estou na rede Versa, na todas as formas de mídias, também na Arco, e algumas participações nas mídias da Editora do Brasil. Então, por aqui você me encontra. Em termos de dica, eu acho que eu vou juntar um pouquinho aqui do que a Rê falou com o Zygmunt Bauman. Se nós tivéssemos esses 2 pensadores discutindo meia hora junto, eu acho que a educação seria mais democrática, mais humana, mais respeitosa, mais inclusiva, e seria mais produtiva, né? Eu concordo com tudo que você colocou, Rê, e ainda acrescentaria. Nós estamos diante de um estudante de comportamento de alta liquidez, né? São diversas situações que nós, como professores, temos que olhar e ter essa sensibilidade de entender que é uma realidade nova ali à frente. E isso, depois da pandemia, eu ouvi de uma pessoa dizendo que a seguinte pergunta para mim: você sobreviveu como professor à pandemia? Eu falei, sim. E ele retrucou, até um amigo meu falou, então você se reinventou? Eu falei, não, eu não me reinventei, até porque eu nunca fui inventado, eu inovei. Eu nasci, cresci e inovei na pandemia. Eu sou um professor hoje mais inovador, mas eu não reinventei nada, eu continuo sendo professor, continuo tendo mais sensibilidade do que eu tive e tinha antes da pandemia. Eu acho que foi isso, né? O isolamento fez com que nós aproximássemos muito mais, tanto das realidades, das diversidades de gêneros, do respeito ao cidadão, do respeito à informação, da construção de conhecimento a partir de dados. Eu vejo isso no momento que nós estamos vivendo. Então, eu me considero um professor que foi inovado no pós-pandemia, e por isso eu consigo hoje participar de um podcast e até ter uma alta performance em podcast, que era algo impensado para uma pessoa da minha idade que não tem domínio de tecnologias. Então, eu acho que eu me inovei nessa situação. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite, fantástico a discussão, maravilhosa a conversa, você é sempre um catalisador maravilhoso, cara. Fantástico, parabéns pelo projeto, tá?
Agradeço muito, agradeço muito. Dalton, obrigado por ter vindo aqui com a gente, por ter conversado com a gente, por esse momento. É realmente incrível, muito bom receber você aqui. Obrigado por esse olhar e obrigado por esse pensamento. Se Paulo Freire encontrasse o Bauman, seria realmente algo Uma maravilhoso. conversa do século. Com certeza, com certeza. Perfeito. Editora, coloca lá atrás. Deixa só a minha parte pra gente finalizar. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei a ideia. Eu gosto muito sobre esse negócio de ter um design sobre educação, sabe? A educação freestyle, ela acontece às vezes, não vou dizer que não acontece, mas a gente pode tanto com projeto, planejamento, desenvolvimento, análise de dados, e eu acho que tem tanto espaço dentro da educação ainda para a gente conseguir lidar melhor com a tecnologia, tirar dela o melhor possível para a gente ser professores mais capacitados, de alto desempenho, tirar o melhor dos nossos estudantes para que ele se desenvolva bem, para que ele alcance aquilo que quer, e a gente ainda está tentando entender um pouco esse processo. Então é muito bom estar aqui conversando com dois profissionais que admiro muito e que estão desenvolvendo esse caminho. Acho que é maravilhoso e me inspira e me ajuda muito a entender um pouco mais sobre esse futuro, sobre esse amanhã que já está acontecendo hoje. Então é algo muito bacana. E então eu amei o programa. Obrigado por essa oportunidade. E quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller na maioria dos lugares. Você me encontra lá no Instagram como Cobb Keller, era Cobb de Kobold, bichinho do RPG. Fiz o que eu fiz no Instagram quando eu tinha 18 anos, gente. Então tá lá até hoje. Quem quiser me seguir, Cobb Keller tá por lá. Falo de filosofia lá e no TikTok, com vídeos curtos para que você possa ver, aprender, revisar também. No TikTok é Keller Marcos, @Keller Marcos. Pode colar lá que a gente está por lá. E aqui no Arco 43, várias semanas do ano, ainda bem com todos vocês, que eu gosto muito, né? E Regiane Taveira aqui comigo. E a minha indicação, eu quero indicar algo que para mim foi muito importante. Chegou um momento em que eu percebi que não dava para ser freestyle na vida, né? E teve um livro que na verdade é todo um sistema também de organização chamado GTD. O livro chama A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Não precisa nem ir atrás do livro especificamente, você encontra dados sobre os sistemas que já vão modificar a tua vida. Se você for atrás do livro, você vai conseguir implantar melhor. Isso é algo muito legal. Então, GTD, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, me ajudou muito a entender que as coisas não precisam ser freestyle, intuitivas sempre. Quando são, é muito legal, mas quando você tem um sistema, um método de organização para sua cabeça, aonde está, para onde você está indo, mensurando, as coisas se realizam de uma maneira mais fácil, mais leve e muito maior em resultado. Eu acho que essa é a grande diferença. E dá para a gente aplicar isso em várias áreas da nossa vida, como a gente viu agora conversando sobre educação. Então, uma indicação que eu faço para vocês também, um livro que gosto muito, sempre revisito, e me ajuda muito a organizar as 1000 coisas que eu faço na minha vida para fazer bem, para viver bem nesse processo, né? No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Quero convidar os nossos ouvintes a seguirem a Editora do Brasil lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial, onde você vai saber tudo sobre educação, tudo aquilo que a Editora do Brasil oferece, as parcerias, as construções, soluções para sua escola. Vai lá e dá uma olhadinha, @Editora do Brasil _oficial. No mais, agradeço muitíssimo, principalmente a você, meu querido ouvinte, que é para você que a gente faz esse processo todo. Me diz o que você achou, gostou, quer mais informação, dá uma olhada no post, que a gente sempre tem mais dados para que você conheçam as facilidades, conheçam as soluções, conheçam as propostas. Acho que é algo muito bacana para vocês. E é isso. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.